Olá. Desculpe. Muito bem. Então, para a gente começar hoje, vamos começar aquecendo um pouco. Acho que vamos levantar daquela esticadinha, daquele aterrar um pouco, espreguiçar, se mexer. Quem quiser levantar, pode levantar também, se preferir. Vou levantar até aqui. Ó, dá uma espreguiçada primeiro. Estica onde estiver sentindo que está precisando de uma esticada. Precisar descer um pouco o tronco. Baixa os ombros, faz a rotação para trás, para frente, alternado, sim, também, bom. Pescoço também, não sei qual, dá uma... Faz aquela massagenzinha no rosto também. A semana passada, a gente começou fazendo aquele aquecimento com o exercício do psicotécnico, né? Vocês lembram? Que a gente fez, que era aquela célula rítmica, e aí usando as combinações de pé e palma, invertendo, voz e palma, e depois voz e pé, né? Eu pensei da gente fazer de novo esse exercício para a gente dar uma aquecida, chegar um pouco, mas aí agora com outro, a gente fez, né? Vocês já tinham feito com a Lu, com uma célula rítmica, e como eu falei, a gente pode fazer com várias, né? A gente pode escolher qualquer célula para fazer. Então, pensei da gente fazer esse com outro ritmo, né? O que a gente tinha feito na semana passada era tá, 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 né? Vocês lembram que era esse, né? E agora eu pensei da gente fazer com outro. Eu até pensei, mas eu queria saber se alguém tem alguma sugestão. Podia vir uma sugestão de vocês, de alguém de vocês aí, algum de vocês. Simples, né? Um ritmo simples, assim, como esse, tipo esse que né, que a gente fez semana passada. Alguém tem alguma sugestão? Pode ser taca-taca-tum? Tá-tá-tá-tá-tum. Tá-tá-tá-tá. Seria isso, né? Tá-tá-tá-tá. Pausa, tá? Vamos fazer assim, então. Pausa. Tá-tá-tá-tá. Acho que estou mais rápido até. Tá-tá-tá-tá. Então, o pulso tá aqui no pé, tá? Então, a gente vai ficar com ele aqui agora. Vamos fazer um pouco mais devagar.
para depois a gente não se embananar, né? Porque quando a gente está com o pulso no pé e o ritmo na mão fica fácil, mas daí logo já complica, né? Então vamos aqui, ó. 1, 2, 3 e tá. Isso, agora vamos inverter? A gente vai passar o pulso para cá, ó, para a palma. 1, 2, 3, o ritmo no pé. E foi. 1. Rolou? Rolou, né? Eu acho que eu esqueci a célula. A célula era... Né? Então, no pé fica... Tum, 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 tum. Espera, né? Tum, 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 tum. Certo? Vamos, então, fazer mais 4 desses e aí a gente vai trocar de som, tá bom? Com aquela esperinha no meio lá que é boa, gente. Eu aviso vocês. Então, vamos continuar aqui, ó. Pulso tá aqui. 1, 2 e vai. Isso. Agora a gente vai continuar com o pulso aqui na mão e vai falar tá, 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 tá. Certo? 1, 2, 3 e tá, 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 tá. 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 Agora a gente vai mudar e o pulso vai pro tch, 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 e a célula vai para a palma, tá? Tch, 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 e foi. E tch, 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 Isso! Agora vamos voltar o pulso para o pé e tá, 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 depois inverter. 3 e foi! E tá, 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 tá. 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 Isso, agora o pulso vai no tch e a célula no pé, tá? 3 e foi! Tch, 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 Isso! Rolou, né? Foi mais fluido esse hoje, né? Eu acho que dá para a gente fazer. Vamos fazer uma vez, então, daquele jeito bem organizado. Porque eu estava meio falando no meio, tava, né, não estava assim tão como fala isso, engrenado. Então, vamos fazer sempre 4 de cada modalidade. A gente faz 4 tempos entre um e outro, tá? E aí eu já vou puxar
o pulso, quando troca, né? Eu já puxo o pulso no lugar que vai ser. Esses 4 tempos já anunciam o próximo timbre do pulso, tá? Deu para entender? Eu tô no pé aqui, tem que trocar, os outros 4 já vão ser com a palma. E aí a gente segue. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Um, 2, 3 e... Um, 2, 3 e... Tá, 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 tá. 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 Tch, 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 dois, 3 e... Errei, gente. Ai. Olha só, louca. Eu que errei. Era tá, 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 tá. Vamos daqui, tá? 1, 2, 3 e... Tá, 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 tá. 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 Tch, 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 com o pé. Tch, 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 Isso, ai, gente, me desconcentrei. Eu comecei a pensar no próximo exercício, olha o que a nossa cabeça faz, né? Que eu ia fazer agora depois, e aí errei. Foi mal. Não, eu fiquei pensando aqui durante o negócio, né? Nossa cabeça não para. Da gente fazer um daqueles jogos de refrão improviso, vocês fizeram com eles antes, né? Um daqueles que tem um refrão, que é um ritmo, e aí a gente para tantos tempos que é um momento de improvisar. Vocês fizeram esse? Com a Lu, né? Acho que vocês fizeram com o João. E aí, vocês fizeram um ritmo que não ritmo, né? Uma sequência de pé e mão aqui, um ritmo que é com pé e mão, que era assim? Fizeram esse? Não, né? Então, agora que eu tava fazendo no meio, por isso que eu lembrei, no meio do negócio, eu comecei a bater palma, porque eu lembrei desse ritmo. Que ele é legal para fazer ele usa já pé e mão, né? E a gente vai fazer esse refrão que ele vai ser assim. Então, eu vou ensinar para vocês esse ritmo, certo? Começa assim. Tum, tum, pá, tum, tum. Tum, tum, pá, tum, tum, tá? A gente pode, de repente, fazer só... Ó, vou fazer cantando para vocês escutarem. E é o tum, pé e o pá é a palma, tá? Então, fica...
Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, pá. Isso, então vamos tentar fazer, ó. Vou fazer por partes, tá? Primeira parte, tum, tum, pá. De novo, tum, tum, pá, né? Então, é tum, tum, pá, só que o ritmo é quebradinho ali. Então, fica tum, tum, pá, pá. Isso, essa é a primeira, tá? E a segunda, tum, tum, pá, pá. Só o finalzinho aqui tem 2 palmas em vez de ter uma, tá? Então, a gente vai fazer assim. Vamos ficar repetindo isso um pouco, tá? Essa sequência depois a gente faz com o improviso. Então vai ser 3 e 4 e tum, tum. Ah, desculpa. Primeira palma é concha, tá? Tum, tum, pá. É com palma concha. Tum, tum, pá. E aí a estrela. E aí de novo. Tum, tum, pá, concha. Tum, tum, pá, pá. Com estrela de novo, tá? Vamos fazer essa diferença dos timbres. Então, vamos lá. 3 e 4 e tum, 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 pá, tum, tum, pá, pá. De novo. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, pá. Fácil, né? Tá tranquilo? Então, como que vai ser? A gente vai fazer tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá, pá. E aí, nesse mesmo tempo que a gente tá cantando na nossa cabeça, tum, tum, pá, tum, são 8 tempos, né? Tum, tum, pá, pá. A gente vai improvisar, tá? E aí, cada um faz o seu improviso. Tenta lembrar, então esse vai ser um exercício para a gente tentar lembrar dos timbres todos, né? Então, tenta lembrar diferentes timbres de palmas, com a boca, peito. Tenta brincar com esses sons, mas lembrando que são 8 tempos. E aí a gente volta, depois de 8 tempos, no refrão de novo, tá? Então, vocês vão escutar um pouco o meu improviso, né? Porque eu vou estar com o meu microfone ligado, mas se atrapalhar, vocês fizeram desse jeito? A pessoa estava com. O professor estava com o microfone ligado? Porque eu não sei o quanto que isso pode atrapalhar vocês. Se vocês quiserem, a gente pode tentar fazer sem o som, mas eu acho que fica difícil, né? Ou eu não faço. Eu não faço e eu puxo. Vamos fazer assim, vocês improvisam e eu não. Eu acho que talvez vai ficar melhor, né? Porque aí vocês ficam no silêncio para fazer o improviso de vocês. Eu acho que eu acho que é interessante você fazer, porque normalmente, eu pelo menos, né? E normalmente eu me perco. No E aí tempo. Eu vou ficar só no estalo. você. Então, vou ficar marcando o estalo aqui, tá? Eu vou ficar marcando 8 tempos aqui e aí a gente volta. Eu não vou improvisar, porque eu não quero atrapalhar o de vocês. Então, só vou ficar nessa marcação aqui, tá? E aí eu chamo quando for a hora, né? E tá? Vamos fazer assim. Eu vou fazer o estalinho, tá? Então, vamos lá. Esse andamento tá bom ou vocês preferem um pouco mais lento? Tá ok? Então tá. 1, 2, 3 e... Tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, pá. Improviso. Tum, tum, pá, pá. Tum, pá. De novo. Mais um.
aí. Última vez, tenta lembrar de vários sons aí. Diferentes do que vocês já fizeram agora. De novo. Boa! É só para dar aquela lembradinha, né? E passar aí, tocar um pouco os timbres, né? A variedade de timbres e tudo mais. Muito bem, já deu para esquentar agora um pouco, né? Então, eu mandei para vocês, né? Mandei pro Walter 2 arranjos, né? E eu queria saber, eu tinha pedido para se vocês conseguissem durante essa semana escutarem diferentes arranjos, né? Eu coloquei essa sugestão de 2 versões da mesma música, que foi aquela música que a gente escutou, né? Do Te Faço um Cafuné. E eu mandei a versão da Mariana Aidar também, né? Que é uma versão bem diferente da outra. Vocês chegaram a ouvir? Conseguiram? Não? Como que foi? Escutaram? E o que vocês notaram? Vamos conversar um pouco agora. Pode abrir o microfone, quem quiser. O que vocês repararam de diferente de um para outro? Nem lembra? A versão dela é mais MPB, né? Por quê? O que faz ser mais MPB? O que será que faz a gente ter essa impressão? Todo mundo acha que a dela é mais MPB? Vocês têm essa impressão? A melodia você achou diferente? Uma tem a pegada mais forró e a outra tem uma melodia. Eu achei uma mais regional, outra mais estudião, assim. Então a do mestrinho, né? Ela tem a sanfona muito presente, né? E o triozinho ali, né? Uma zabumba, então ela tem mais essa cara de forró, mais regional mesmo, né? Mais raiz, assim, fica aquele shot mais evidente ali, né? Fica mais na cara, assim. E a da Mariana, a melodia, eu acho que é a mesma melodia, viu, Flávia? Talvez ela faça uma ou outra diferença, né? Que assim os intérpretes acabam mudando uma coisa ou outra, mais pela, né, o jeito, né? Uma terminação, às vezes, uma coisinha que muda, mas a melodia em si é a mesma. Mas ela tem, né? A Cristiane falou, uma pegada mais estudião, né? Ela já tem outros elementos. Que outros instrumentos ou elementos que vocês escutaram no arranjo da Mariana? Vocês lembram? Eu vou colocar para a gente escutar de novo aqui e a gente perceber juntos, tá bom? Peraí. Eu vou fazer daquele jeito de colocar na caixinha que deu mais certo, né? Então, vamos escutar dela. Estão escutando? Se eu soubesse que tu me queres
queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me der com ela vou sonhar. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço cafunar quando tu for dormir. Te dou café e se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Te faço cafunar quando tu for dormir. Te dou café e se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Ah, quem entrou aí, bebê? Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me der com ela vou sonhar. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço cafunar quando tu for dormir. Te dou café se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Te faço cafunar quando tu for dormir. Te dou café e se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Te faço cafunar quando tu for dormir. Te dou café e se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Então, ela já tem, ela tem vários outros elementos, né? Tem uma batidinha eletrônica, né? Tem uns elementos ali que já são mais processados. Eu acho que essa coisa de mais estudião que a Cristiane fala, né? É que tem esses elementos que são efeitos, né? Qual é um instrumento que está muito, muito presente? Qual que vocês acham que é o instrumento que está mais presente nesse arranjo dela? Vocês mais escutam? Qual é? Quero saber se é igual ao meu, a minha percepção. Eu tenho muita dificuldade, Mayra, reconhecer? de reconhecer, mas eu percebi que eu achei que eu percebi que era eletrônico, né? Uhum. Mas eu não sei se é um teclado, se é uma bateria, alguma coisa assim, que tem um ti assim, e tem também um preenchimento assim, mas eu não sei se é teclado ou se é batida. Uhum. Vamos escutar quem mais? Quem que reconhece? Tem alguma coisa de sopro? Parece que tem algum instrumento que é de sopro. Eu também não conheço muito instrumento. De sopro, eu não tenho certeza. De sopro, assim, sabe qual é o instrumento que é o instrumento de sopro? Apesar de não ser exatamente. Oi? Uma gaita, não? A gaita é um instrumento de sopro, mas a sanfona também. Apesar da gente não assoprar, né?
Os instrumentos ele precisa do ar, né? Então, os O fone, instrumentos né? que precisam do ar para produzir o som, eles são dessa família, mais genericamente falando do sopro, mas a gente fala do sopro mecânico, né? É o sopro que precisa do fole ali para acontecer. É o mesmo mecanismo da gaita, inclusive, né? O gaita e a sanfona, eles têm um timbre que é bem parecido, porque lá dentro da sanfona, as palhetinhas, a coisa que produz o som, que vibra e produz o som, é bem parecido com o da gaita. Então, elas são da mesma família, né? Apesar de não ter o sopro, né, da pessoa. Mas eu acho que não tem, viu, um outro instrumento de sopro, não tenho certeza, mas eu acho que não. O instrumento, para mim, que está mais presente nessa gravação é a guitarra, né? Que desde o começo, ó, bem no começo, ó, né? Uma guitarra que está fazendo isso. E o baixo, né? Vocês escutam o baixo? Tá aqui. Se eu soubesse. Não escuta o baixo? O baixo, ó. Ele faz, ó, que é muito grave, né? Essa coisa gorda, que aqui, talvez aí não esteja chegando tão gordo, porque gordo é engraçado, mas é que é um negócio, assim, que o grave parece uma coisa que preenche, assim, né? Na caixinha do computador, não é bom de ouvir, né, o grave. Aqui, nessa caixinha que tá aqui do meu lado, ele tá aquele gravão, assim. Então, o baixo e a guitarra, eles são super presentes. E a bateria, né? A bateria também. A bateria que tem, ó. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. É a bateria, né? E esses elementos, nesse arranjo, eles têm, eu acho que eles são, não é uma bateria eletrônica simplesmente, assim, dessas feita de computador ou de máquina mesmo. É uma bateria. Mas existe muita pós-produção, existe efeitos que eles colocam depois, que acabam mudando um pouquinho o timbre, né? Não é aquela bateria mais crua, digamos assim, né? Que tá lá tocando, que nem numa banda de rock, que você ouve a bateria, é aquele som de bateria. Ela é a bateria, mas ela tem plugins, né? São programas ali do computador, efeitos no computador, que ele dá uma mexida, mas é uma bateria que tá ali, né? Então é uma banda, bateria, guitarra e baixo, basicamente fazendo a base. E tem umas horas que entram, e uma coisa que talvez tenha parecido sopro, mas eu acho que tá mais para um teclado, ou uma coisa de computador mesmo, que na hora do refrão muda, né? E isso é outro detalhe, né? Eu estou falando tudo isso para a gente observar, porque a ideia justamente é que a gente pense num arranjo e faça. Então, a gente ter exemplos e a gente parar para pôr atenção, né, num arranjo qualquer, eu escolhi esse, mas poderia ser qualquer um outro, e a gente pode fazer isso com qualquer música, para a gente observar, né, o que acontece ali, que história que as pessoas estão contando, como que é, né? Tem a letra que está dizendo uma coisa, mas os sons estão dizendo muita coisa, né? Então, tem momentos que esvazia, momentos que enche, fica mais coisa, fica menos coisa, então entra mais voz, a voz abre, né? Então, tudo isso ali faz parte dessa narrativa aí, dessa história que, né, o produtor, o arranjador está contando aqui. Então, no começo, ele está mais vazio, tem esse baixo, bateria e guitarra, né, que está aí rolando, e a voz, né, óbvio que ela está cantando. É isso. Talvez um chocar, um negócio. Tipo Ganzal, a Flávia viu. Nos cabelos dela. Ó, aí teve uma pausa, né? Vocês viram? De repente todo mundo para junto. Isso dá um efeito, né? Tipo, traz uma, né? De alguma forma tira a gente um pouco do lugar, né? Tá tudo indo normal ali, tudo igual, não sei o que, de repente ficou só a voz, todo mundo voltou junto, né? Ó, aí agora quem que começou a pintar ali no fundo?
agora, nesse momento. Aí que é teclado, não? Então, não, sim, não, né? Nos cabelos Deixa eu pôr mais pra dela, cá. já não consigo nem dormir. Se me deito com ela, vou sonhar. Pois faria tudo isso só pra te amar. Foi uma melodiazinha que entrou, vocês ouviram, né? A Vera perguntou se era um teclado. Já é a sanfona que deu o ar da graça. Então, o que ela trouxe? Ela trouxe o elemento regional, digamos assim, né? Porque essa música, na verdade, quem gravou foi o Dominguinhos. Essa música, ela é de um compositor chamado Zezum, se eu não me engano, ele é zabumbeiro, tocava com Dominguinhos, era do trio ali. Então, ela é uma música bem roots, digamos assim, uma música raiz. A Mariana conheceu essa música com Dominguinhos, o Mestrinho também, né? E então a sanfona não podia muito faltar, né? Ela fez uma versão pop, digamos assim, diferente do que é um shot, mas ela traz o elemento ali que foi o que, né, de alguma forma conversa com a origem mesmo da música, né? E ela vai entrando aos poucos. Você vê que nesse momento ela só fez uma frasezinha ali, meio um comentário, como se entrasse um comentário de alguém ali, meio até fazendo um contracanto com o que ela estava fazendo e dobrando, até abrindo uma voz ali com a melodia que ela fez, mas assim, é uma brincadeirinha ali, né, que entra da sanfona para preparar para o refrão, que aí o refrão ele é um pouco mais... ele é mais cheio, né? Faço um cafuné quando tu for dormir. Aí tem um som assim, que talvez seja um teclado. Arma minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Sabe, uma coisa que tem um coro também. Tem uma dobra que ela faz, né, da voz. Aí, ó. Perceberam que esvaziou? Tinha alguma coisa ali, fazendo tipo, uma coisa que era meio parece que é só acho que é tipo um teclado, ou é uma coisa de computador, mas que ele faz uma harmonia ali, ele é como se fosse uma cama, né, que a gente chama, mas ele dá um preenchimento ali. E aí ele não é muito claro, o timbre mesmo não é muito claro, mas a sensação que dá, né? Dá uma sensação de que cresceu. Aí tem um corinho também, ali ela dobra uma voz, aumenta um pouco, e aí recolhe de novo, volta. Mas aí a sanfona vai solar. Aí agora é o momento que a sanfona realmente vai falar, né? Ó, tem umas vozes aqui, vocalize assim, né? Se eu soubesse que tu me queria, Voltou. tudo faria. Voltou mais sequinho. Aí agora, ó. De novo uma pausinha ali, em outro lugar. E aí agora a sanfona tá brincando, né? Comentando ali. Debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. De novo, né? Já não consigo. Essa pausinha aí aconteceu algumas vezes já. Se me der com ela, vou sonhar. Vocês ouviram que o negócio que fez? Parece tipo aquelas cordas de computador, assim, sabe? Que não é exatamente cordas de verdade, violinos e tal, mas tem um timbrezinho ali, meio que parece que fez junto com ela na parte do para puxar pro refrão, ó. Vê se vocês escutam isso. Nos cabelos dela. Agora, ó. Já não consigo nem dormir. Começou, ó, entrou. Com ela vou sonhar. É um som meio sintetizador, assim, mas que meio simula cordas, né? Então eu acho que é isso que entra na hora do refrão, que dá uma encorpada no resto. Aí agora, na verdade, ó, este refrão não é igual ao anterior. Vocês perceberam? Eles colocaram um filtro na voz dela, então ela ficou meio
te faço um cafuné. Ficou meio longe, ó. Vocês percebem isso na voz? Escuta o timbre da voz dela. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço cafuné quando tu for dormir. Tem um filtro aí. Parece que ela tá mais longe da gente. Agora voltou. Então isso também é um efeito, né? Meio que te faço um cafuné, meio que dá uma abafada. Parece que a voz sai de perto e de repente ela chega junto, né? É um filtro ali que também dá para fazer quando a gente está fazendo. Tem uma música do Baruatux que a gente faz isso, né? Que a gente usa esse efeito de a gente tá cantando aqui e de repente canta aqui, né? Muda completamente o timbre, né? Faz assim, já virou outra coisa. Ou seja, se você fizer mais anasalado aqui, apertar um pouco o nariz, ainda vira outro, né? Então dá para a gente brincar com esses, de fazer uns filtros analógicos, não são filtros do computador, né? São filtro manual aqui. E aí, entre esse filtro, dá uma secada, e aí ficou praticamente só ela e a sanfona nesse primeiro trechinho do refrão, né? Ó. No baixo e a sanfona. Aí agora voltou a bateria, saiu a bateria. Agora voltou. Vocês lembram que o shot, ele tinha essa coisa meio tum, 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 né? Tum, lembra que a gente tinha feito tum, 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 né? É meio esse ritmo. Aqui o baixo, ele tem, eu não sei se vocês conseguem escutar o baixo por causa dessa coisa da caixinha de som, mas o baixo ele fica o tempo inteiro meio tum, 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 tum. Também é, de alguma forma, uma célulazinha ali que remete ao shot, né? Porque não é exatamente um shot essa música aqui, mas o baixo tá lá meio que nesse lugar que lembra um pouco, e tem a sanfona aí também nesse elemento, né, de trazer alguma coisa do regional. Mas, ó, escuta o baixo. Te dou café, se levantar, comida na boca, mata tua sede, arma minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné, quando tu for dormir. Te dou café, se levantar, comida na boca, mata tua sede, arma minha rede e vou te balançar. Aí tem uns efeitos também, ó. Vocês escutam isso? Umas horas que aparece um ar, assim, né? Que tá aí no meio, né? Traz essa... Tem um pouco de voz. Ela cantando, né? Brincando também. Então agora... Nesse finalzinho, então, é uma brincadeira, a voz improvisando um pouco, a sanfona improvisando um pouco, né? Então, assim, é um mapa, né, que o arranjador faz, né? Tem quantos refrões? Ah, vai ter o refrão 3 vezes, então, vamos fazer as 3 vezes iguais? Não quero fazer 3 vezes iguais. Vamos fazer uma vez de tal jeito, outra vez a gente começa fazendo um filtro na voz, seca a bateria, ela entra depois. Então, são combinações, né? Por isso que a gente chama de arranjo musical. É uma combinação dos elementos, né? Que começa, em primeiro lugar, com quais são os elementos que a gente vai escolher para fazer esse arranjo, né? E depois como que a gente vai combinar, como que a gente vai colocar eles juntos, é todo mundo o tempo inteiro, não é uma hora para, uma hora um sai, outra hora o outro entra, né? Canta o tempo inteiro, não, tem um solo de algum instrumento, e mesmo o que cada instrumento faz, né? Depois, se vocês, a gente não vai ouvir de novo, mas dá para, nesse arranjo mesmo, a guitarra entra fazendo uma coisa, depois ela começa a fazer outras coisas, não é sempre igual, sabe? Ela tem essa mobilidade, né? Pode falar, Vera. Não, eu levantei para não te interromper mesmo, mas... Não, mas era isso que eu ia falar. Ah, não. Então, eu queria te perguntar, então, se você falou que esse tum-tum, nesse caso, que é uma marcação importante, né, do ritmo, está sendo feito pelo baixo. Uhum. Mas se você tivesse uma coisa mais, não sei chamar, seria arranjo, né, mais tradicional, então vamos supor mais com os instrumentos que se costuma usar para acompanhar o trabalho. Quais instrumentos que fariam tradicionalmente
essa marcação A do zabumba, que é o grave. que Né? a zabumba, ela é tipo um... Aquele tambor assim, que é bem tambor redondo. o redondo que fica aqui na frente, assim. Isso, que ele Tá. toca com uma baqueta em cima é o som grave, e eles usam uma vareta embaixo, que chama bacalhau, então que ele tem, a zabumba, ela tem esse... tem um tchá, 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 como se fosse um agudo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? É o bacalhau embaixo, né? A zabumba, ela tem esses dois sons, o grave e o agudo. E os zabumbeiros, eles, assim, um solo de zabumba, eles quebrando tudo ali no ritmo, usando o grave e o agudo, né? E fazendo contrapontos e tudo mais. Então, esses sons... Quase que já sai com a sanfona e uma zabumba, já se fica maravilhoso, assim, ou não? Já, né? Eu até ia procurar aqui, porque, na verdade, faz tempo que eu não escuto, mas acho que vale a pena a gente só ver rapidinho, a gente escutar a versão do Dominguinhos, né? Que é... mas ó, a do Dominguinhos, ela já é mais... Ela não é tão roots que nem a do... Ó. Tem o baixo, já é mais... Ó. Se eu soubesse que tu me querias, tudo faria para te amar. Então, ó, a da Mariana já tá muito mais próxima dessa, né? Do Dominguinhos, que já tem guitarra, tem bateria, não tem a zabumba. Eu vou ver se a do... Quer ver, ó, do Mestrinho? Peraí. Nos cabelos dela, já não consigo nem dormir. É muito comum o baixo fazer isso, porque é o grave. Justamente quem conduz essa batida do tum, 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 tum. E aí, na zabumba, não tem uma nota específica, né? O tambor, ele não tem uma nota. E o baixo, ele acaba... o baixista transpõe para as notas da harmonia, das notas que fazem sentido ali com essa música, né? Então, aqui, no caso do Mestrinho, ó, o baixo tá fazendo bem tum, tum, tum mesmo, essa marcação, ó. Vocês conseguem ouvir, ó? Passar a mão. Aí ele brinca um pouco, mas ele fica nesse. Dela, já não consigo nem dormir. Se me deito com ela, vou sonhar. O baixista aqui, ele já faz um tum, mas ele volta, ele brinca, mas ele tá lá naquele momento. E aí ele vai na nota certa ali da harmonia que ele precisa tocar, mas é o grave que traz esse ritmo, entendeu? Então, assim, no arranjo da Mari, é assim também. O baixo tá ali fazendo meio que essa função da zabumba, que não é tão marcada e explícita o shot como é no do Mestrinho, que o baixo faz mais, mas nenhum deles tem a zabumba, mas o shot tá lá, né? E num trio roots de shot, forró e tudo mais, é zabumba, triângulo e sanfona, né? Então, a sanfona, ela tem os graves, eles fazem os baixos, tudo lá mesmo, né? Mas a batida, quem dá do grave é a zabumba, né? E aí, quando você vai transpor isso para uma banda que já tem baixo, não sei o quê, o baixo pega essa função, né? Junto com a bateria, lógico que a bateria vai estar lá também, marcando e tudo mais, mas o baixo, ele reforça esse lugar, entendeu? Do grave, né? Do ritmo que tá ali no grave, tum, 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 né? Ele tá tum, 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 ele pode mudar de notas, mas o ritmo dele, né? A célula rítmica dele vai ser essa, né? Então, isso é muito interessante da gente observar, né? E que acontece, né? Em todos os arranjos que vocês forem ouvir, vai ter isso, né? É um exercício mesmo, né? Que a gente faz de apreciação, de entender, né? O que está acontecendo lá, né? Não é do nada, de repente. Tem arranjos que sim, pegou ali, tocou um violãozinho, mas a grande maioria nas gravações, quando a pessoa vai gravar um disco, um álbum e tal, tem uma pessoa lá pensando, né? E aí tem todo um conceito, né? Porque se a gente for ouvir essa música da Mari dentro do disco dela, tem que fazer sentido lá dentro. Então, talvez não fizesse sentido ela fazer
um trio ali de sanfona, zabumba e triângulo, porque tem todas outras músicas que estão dentro de uma estética, e o produtor ele olha tudo isso, né? A gente vai fazer um álbum que seja coerente, que tenha uma linguagem tal, a gente está querendo dizer isso. Então é toda uma conversa, né, que o produtor tem com o compositor ou com o intérprete, tudo isso, que vai dar essa unidade, né? Talvez. E às vezes não, às vezes tem músicas que são bem aleatórias, a pessoa juntou, fez um álbum, não tem regra, né? Assim, não tem uma regra, tem que ser assim, todos são assim. Mas acontece muito, né? É muito comum a pessoa ter, quando ela vai pensar, eu quero gravar X músicas, ela escolhe as músicas de alguma forma elas conversam, elas têm alguma razão de estar ali juntas, e aí eu vou usar, vai ser a mesma banda, porque muitas vezes é isso também, eu tenho uma banda e eu vou fazer as versões com essa banda aqui, que são essas mesmas pessoas, não vou ficar trocando, né? E às vezes chama uma participação, vem um sopro, ou a sanfona, ou não sei o que vem dar um colorido, né? Mas a base é uma banda só, então a gente vai trabalhar com isso aqui, e aí acaba usando desses recursos mais de estúdio, né, de coisas tecnológicas assim. Então, para parar de falar, porque senão eu fico aqui falando horas, não sei se alguém tem alguma pergunta ou quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa em relação a isso. Alguém tem? Eu quero só tirar uma dúvida. Pode porque falar. Eu também, a Vera falou que ela tem essa dificuldade, eu também tenho. Porque sempre eu às vezes eu coloco para eu fazer esse exercício, que eu acho que é fazendo, né? Para a gente tem que ir fazendo, treinando. Sim. Mas eu começo a escutar música para fazer essa decupagem de som, e quando eu me percebo, eu estou escutando a música. Eu esqueci que eu tinha que fazer isso. Sim. Porque aí eu escuto um bloco só, né? Eu não consigo Claro, fazer você escuta isso. resultante, né? Eu começo com esse intuito focado, né? Bem focado. E aí eu fico, isso daqui, é um teclado. Aí lá pelas tantas, eu já estou na música e, tipo, parei num. Então, e aí eu fico meio Mas angustiado. prática isso. É prática, Walter, porque de fato, assim, a gente escuta música e a gente, no geral, a gente curte, né? Quando a gente está escutando uma música, a gente deixa ela entrar, a gente deixa o corpo se mexer, a gente sente coisas, a gente escuta a letra e às vezes se emociona, e às vezes, né? Tem várias coisas que a música faz que não são racionais, elas passam por outro lugar, né? A gente escuta e vem sensações, vem imagens, vem vontade, né, vontade de dançar às vezes, ou vontade de chorar, ou, né, são coisas que vêm, assim, e não é racional, né, não passa pelo racional. Esse exercício é muito racional, né, você realmente parar e calma aí, e é um exercício que, assim como qualquer outro, você precisa praticar para conseguir, né? Tudo bem que você conseguiu só até 2 instrumentos e depois parou. Aí na próxima você vai um pouquinho mais, né? Não tem problema, assim, não precisa ficar angustiado nem nada disso. E uma coisa que pode ser legal para ajudar, porque de fato, assim, a gente não necessariamente todas as pessoas têm acesso ou tiveram, né, durante a vida até agora, muito acesso ao som dos instrumentos sozinhos, né? A um solo, né, de um instrumento. Qual é a zabumba? Não sei exatamente. Como é o som da zabumba? Não tenho certeza. Ou qual a diferença do som de um trompete e de um trombone? Não sei direito, ou de um saxofone e um trompete. Às vezes você sabe que é um ali daquele tipo de sopro, mas não tem tanto essa escuta tão apurada para te dizer que é um, que é outro. O que vai te fazer ter isso é poder escutar os instrumentos solando. Então, um exercício que pode ser gostoso, de repente, de fazer, e hoje em dia a gente tem esse recurso da internet que está tudo ali, né? Você vai no YouTube e coloca solo de trompete, solo de trombone, solo de zabumba, solo de gaita, solo de qualquer coisa. Você vai achar milhares, né? E aí você pode ter
só para você perceber, né? E falar, ah, tá, o som do trompete é esse mais ou menos assim. Ele é mais agudo do que um trombone, por exemplo, né? E aí você pode, no seu cérebro, de alguma forma, entender, porque às vezes o timbre, né? O que a gente está falando agora é dessa característica chamada timbre, né? Que os sons têm. Que essa característica vem muito do que o material, que material que o objeto sonoro ali, no caso, um instrumento musical, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Qualquer objeto. Então, eu tenho esse copo aqui, ele vai ter esse timbre, né? Se eu pegar esse negócio aqui, que é de papel, ele tem outro. Então, tem a ver com o formato deles e com o material, né? E com o modo com que o som é produzido. Então, esses daqui eu estou tocando batendo, mas esse daqui, por exemplo, é um chocalho. Se você pegar um chocalho e tiver uns feijões aqui dentro em vez de arroz, que esse aqui é arroz, já vai ser outro som, né? Porque o feijão é mais pesado. Então, vai ser outro timbre, né? Então, o timbre, ele tem a ver com todas essas questões. O tamanho, o material e a forma com que o som, com que o som é produzido. A forma com que o som é produzido. Então, se você pega um saxofone, o saxofone tem uma família de saxofones. Tem o saxofone soprano, tem o saxofone contralto, tem o saxofone barítono e o saxofone baixo. Todos são o mesmo instrumento. Por quê? Porque eles têm o mesmo formato, eles têm o mesmo sistema de palheta, que é o lugar onde, né, o som é produzido ali, é uma palheta de um jeito X, só que o soprano é menor, o contralto é um pouquinho maior que o soprano, o barítono é um pouquinho maior ainda, e o baixo é o maior de todos, né? Clarinete também, tem clarinete, tem clarone, né? Que é um maior, um menor, e o som é diferente. Então, se você coloca no YouTube lá para ver família do sopro, você vai achar um monte de vídeo que vai te mostrar o som da família dos instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, instrumentos de cordas, né? Igual violino. Violino tem a família, que é violino, viola, o violoncelo e contrabaixo. É uma família de instrumentos que eles têm o mesmo formato, mas o violino é o menorzinho de todos, e aí, consequentemente, as cordas são menores e elas têm o som mais agudo. A viola é um pouquinho maior que o violino, então o som é um pouquinho mais grave que o violino. Depois tem o violoncelo e depois o contrabaixo, que é aquele grandão, né? Então, é uma família de instrumentos ali, de cordas, que vão produzir sons completamente diferentes, mas o formato deles é igual. Eles são feitos de madeira, as cordas são do mesmo material, só que eles têm tamanhos diferentes, então o som vai ser muito diferente um do outro, né? Então, esse exercício de buscar um dia que você não estiver fazendo nada, estiver no ônibus, estiver ali na sala de espera, põe aí no YouTube instrumentos, e aí você começa a perceber, e aí isso, quando você vai ouvir lá no meio, é muito mais difícil você reconhecer o som de um saxofone, e se é um saxofone barítono, ou se é um saxofone contralto e tal, isso já é uma escuta muito refinada, né? Você tem que ter escutado muitas vezes o saxofone para poder ter essa referência do que é ali no meio, né? Do bolo, porque ele não está sozinho, né? Então, ir buscando se você consegue no meio de um arranjo reconhecer já é ótimo, né? Se você reconheceu ali a guitarra, já tá legal. Será que eu consigo reconhecer outro? Aí vai indo aos poucos mesmo, né? Pode falar, Flávia. Mayra, eu acho que o contrário também acontece. Tipo, quando a gente começa a reparar, mesmo que a gente não saiba o nome das coisas, mas a gente percebe que uma música é muito preenchida. E aí tem as músicas super populares, que às vezes é o forró tecladinho, o funk dos MCs, que a gente vê que não tem preenchimento. Tipo esse funk de São Paulo. Né?
Às vezes é uma batida que parece uma batida de garrafa, ela vai do começo até o final da música e tem pouquíssimos elementos. E o forró do tecladinho também. Mesmo quando não é, porque quando é ao vivo, beleza, o cara tá fazendo ali o forró ao vivo. A roda de samba ao vivo também não tem tantos instrumentos. Tudo bem que aqueles instrumentos preenchem muito, o tecladinho não, é tudo o efeito do teclado. Sim. Mas tem músicas gravadas de estúdio, dessas músicas super populares, que elas não têm tanta riqueza mesmo de elementos, né? Com certeza, Flávia, e isso é uma coisa que, inclusive, tem a ver com uma estética que foi um momento em que realmente virou para o eletrônico muito, assim, né? Principalmente falando da música brasileira, né? Que a gente pode perceber, eu não sei se vocês... Eu tenho criança em casa, então eu tenho essa referência, que é, por exemplo, Galinha Pintadinha. Não sei se vocês já ouviram alguma vez vídeo da Galinha Pintadinha, né? A Galinha Pintadinha é uma coisa que, assim, parece que todas são iguais, né? É sempre o mesmo sonoridade, é outra música, mas a sonoridade, o que a gente escuta ali dos instrumentos mesmo, da instrumentação, é uma coisa que porque é uma coisa de teclado de computador, tudo programação, eletrônico, não tem muito vida, parece, sabe? É muito diferente se você escuta uma música que tem instrumentos de verdade, que é outro tipo, porque os instrumentos, eles têm o som é vibração, é onda, né? Frequência sonora, é uma frequência de onda que vai para o ar e tem um tamanho, uma amplitude. Quando fica no eletrônico, é uma coisa pequena, ela não tem esse... Então, acho que esse preenchido que você fala tem muito a ver com isso, né? Talvez sem ser muito, né? Não tem muito essa... Estou falando aqui de uma sensação que causa, mas é porque é isso. Se você vai ouvir, sei lá, a Palavra Cantada, por exemplo, que é um grupo que faz música para criança, mas eles trabalham com os instrumentos de verdade. São instrumentos tocando, né? E aí você vê que tem outra cor a música, né? Porque tá ali, tem alguém ali tocando o instrumento mesmo. O instrumento ele tem o som vai para o ar, né? A gente está ali no estúdio quando está gravando, é um som que está acontecendo ali no estúdio, né? E quando você pega só o eletrônico, fica no teclado do computador, é limitado, né? Tipo, a gente ouve um som, mas é um sonzinho ali que não fica gordo, sabe? Não tem essa vibração, porque não tem para onde ir, é tudo digital o negócio, né? Então fica pobre, fica uma coisa que não tem, perde essa vida, e é uma coisa que é subjetiva, o que eu tô falando, né? É uma sensação, não é uma coisa né? Não é muito... Mas acontece, né? E acho que tem a ver com esse tipo de música, Flávia, que você está falando, né? De funk, eles estão muito no eletrônico, né? O teclado mesmo. Não é um piano. Escuta a diferença de um piano tocando e um teclado tocando, né? O teclado, ele é como se fosse assim, o piano é uma coisa que o som, ele invade o ar, assim, sabe? Ele se dissipa, né? Ele tem um som que preenche mesmo, como fala, vai longe, sabe? É um som que vai longe. O teclado, as coisas eletrônicas, ele não vai, ele fica ali naquilo, né? Então, esse tipo são sensações que a gente tem mesmo quando a gente escuta, mas que tem a ver com isso também, né? Assim, tem muito a ver com isso. Eu queria que a gente pelo menos começasse hoje, antes de acabar a aula, né? Que daqui a pouco já vai acabar, a pensar, né? A ideia que eu trouxe na semana passada era a gente pegar o Lugar Comum, que é aquela música que a Lu cantou com vocês, para a gente pensar um arranjo, né? E que elementos pensar agora aqui voltando um pouco para o nosso assunto, né, da percussão corporal, que eu dei uma escapada, né? Eu fui falar de outras coisas, mas eu acho que elas são complementares, e eu acho que esse assunto do arranjo é algo que vai trazer recursos também para vocês colocarem em prática aí nos projetos e nos experimentos e tudo isso que vocês estão fazendo, né? Eu acho que é uma coisa que é legal que vocês se apropriem um pouco, né?
Então, hoje eu acabei falando, né? Fiquei falando muito, mas eu acho que é importante porque quando vocês forem pensar, né? E a gente aqui junto poder ajudar vocês também a colocar mais pontualmente aí nos arranjos de vocês, nas cenas e nas histórias que vocês estão fazendo, vocês vão ter mais ferramenta, vão ter mais recursos para fazer, né? Então, para o lugar comum, já que hoje não vai dar tempo, a gente vai começar só a iniciar assim um pouco essa ideia. Eu acho que uma coisa que a gente pode começar pensando quantas vezes vocês. Se a gente vai, vamos fazer uma gravação, tá? Nosso projetinho agora, daqui para a aula que vem, a gente vai fazer uma gravaçãozinha, né, de lugar comum. Quantas vezes? Então, a gente pensar na forma, isso a gente chama de forma musical, né? O lugar comum, ele tem duas partes, é uma música simples e é uma música curta, né? Então, beira do mar, lugar comum, começo do caminhar, pra beira de outro lugar, à beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar, para dentro do fundo azul. Então, são duas estrofes, né, com letras diferentes, mas elas são iguais à melodia, né? Mesma melodia. E aí vai para outra parte. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, de novo, repetiu. Tudo isso vai para o mesmo lugar de onde tudo sai. Então, essa segunda parte também tem uma repetição com letra diferente e com uma terminaçãozinha diferente, né? Do que a primeira, né? A primeira a água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. E a outra tudo isso vem, tudo isso vai para o mesmo lugar de onde tudo sai, para preparar para voltar para o beira do mar, né? Então, uma preparação, uma nota que a gente chama de preparação, ela traz essa de onde tudo sai. Não tem cara de final, né? Parece que fica meio em suspense e a gente retoma e volta para outra parte. Então, ela é curta, ela tem essas duas partes que se repetem, mas aí, quantas vezes que a gente poderia fazer? Só isso e acabou? Ou repetir? Ou a gente pode pensar que pode ter uma introdução, começar e acabar com, que nem a da Mari agora, essa versão, né, do Te Faço um Cafuné, tem um final ali, instrumental, por exemplo, né, para terminar. Isso é uma forma comum, por exemplo, de fazer uma introdução, apresentar a música e fazer de novo, né? Você achou parecido o timbre? Eu acho muito legal quando vai entrando coisas na música, sabe? Uhum. Então, às vezes tem música que começa com... Parece uma introdução, às vezes que não tem muitas coisas, mas que a música vai ganhando camadas, ganhando corpo. Eu acho isso muito legal. Muito legal, isso é muito legal. Então, de repente, a gente pode pensar em ter uma introdução que vai começando a entrar coisas antes de entrar a letra, por exemplo. O que vocês acham? Pode ter, né? Uma introduçãozinha instrumental. A gente não vai pensar muito em o que a gente vai colocar agora, quais são os elementos. Vamos pensar nessa forma. Aí a gente apresentou uma vez a música inteira, né? Tudo isso vem, tudo isso vai para o mesmo lugar de onde tudo sai. Beira do mar. Tem que continuar, tem que cantar de novo, né? Porque fica, senão, nesse lugar comum, começo do caminhar para beira de outro lugar. À beira do mar, todo mar é um, começo do caminhar para dentro do fundo azul. Aí acaba? Aí ou vai de novo para a parte B? Acaba. Acaba nesse segundo A de novo, né? Faz A, B, A, por exemplo. Essa é uma forma. E talvez pode ter um momento de só percussão, talvez,
E um momento com coro, assim, para ter essas diferenças. Sim, aí a gente vai ver como que a gente incrementa. Então, agora a Flávia está sugerindo de ter um momento de só percussão no meio, né, da música. Então, de repente, poderia fazer um jeito, essa forma ABA é uma forma super clássica que, se vocês forem observar, analisar a forma musical, que daí é outro exercício também para fazer, ouvindo rádio, músicas que vocês gostem, para perceber isso. Quantas partes tem? Tem refrão, tem diferentes, né? A gente costuma chamar de parte A, parte B. Porque nesse caso não é muito um refrão, né? Não sei, eu não sinto muito como um refrão essa parte B, assim. Me parece muito como duas partes que elas vão se repetindo, né? Mas tem músicas que tem um refrão muito claro, né? E tem uma parte A, uma parte B, um refrão. Daí, de novo, volta A, B, refrão. Tem muitos tipos e tem formas, inclusive, que vem lá da música erudita, né? Do rondó, por exemplo, que é uma forma que vai... que nem essa coisa do refrão e improviso que a gente fez. Tem uma forma que é da música erudita, que é A, B, A, C, A, D, A, E, tipo, vai mudando. Sempre volta para o A, como se fosse o refrão, e o improviso é uma outra parte. Aí volta para o refrão, aí é outra parte, aí volta para o refrão, aí é outra parte. Então, isso é uma coisa também, é uma forma rondó, que chama, né, da música erudita, que muitos compositores compuseram nessa forma. Mas agora, voltando para o lugar comum, de repente poderia ser, então, a introdução, A, B, A, e aí poderia ter um instrumental, tipo uma parte de percussão, por exemplo. Voltava para isso, mas aí a gente pode, de repente, pensar de voltar a voz. Aí eu não sei se voltaria no A, para fazer o A, B, A de novo e terminar, ou se a gente puxa o B, por exemplo, de repente faz uma partezinha no meio de instrumental, o B, e aí o A de novo para acabar de vez, por exemplo. Poderia ser, né? De repente a gente pode tentar experimentar como seria. Se a gente fizer... Vamos lembrar, a gente não está pensando ainda nos elementos do arranjo, a gente está pensando na forma, tá? Então vamos pensar que a levada, o acompanhamento que a gente tinha feito do lugar comum, que a Lu tinha ensinado vocês, né? A primeira parte era beira do mar. Era assim, né? Já errei. Beira do mar. Não era assim, né? Era isso, né? Ah, isso, Vera, obrigada. Eu sempre confundo com outro meu. Beira do mar. Era isso, né? Lugar comum. Começo do caminhar pra beira de outro lugar. À beira do mar, todo mar é um. Começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Aí agora era samba, né? A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar, de onde tudo sai, beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar, à beira do mar, todo mar é um. Começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Vamos ficar agora no instrumental.
vamos pensar um tempinho aqui. Se eu ficasse aqui. Aí outras coisas podem acontecer, né? Vamos fazer só a base aqui para pensar. Aí vocês acham que volta para o B ou para o A depois disso? A sensação que vocês têm. Voltaria agora para o A ou para o B? Depois desse instrumental. Para o B? Vamos tentar para o B. Voltou. A água bateu, o vento soprou, o fogo do sol, o sal do Senhor. Tudo isso vem, tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai, à beira do mar, lugar comum, começo do caminhar pra beira de outro lugar, à beira do mar, todo mar é começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Aí pode repetir. Começo do caminhar pra beira de outro lugar. Começo do caminhar pra dentro do fundo azul. Eu acho que pode ficar bom. Na verdade, esse meio a gente pode ver quanto tempo. A gente fez meio longo, mas eu acho que fica bom desse jeito. Ficou, então, a gente não fez introdução agora, mas então a gente pode experimentar isso na semana que vem. A introdução, A, B, A, aí um intermezzo que a gente chama, um instrumental, B, A, para acabar com esse rabichinho de repetição, né, para terminar, do começo, do caminhar, né, que ficou esse coda, que a gente chama, né, tem esse nome, que é esse finalzinho que repete, né, a coda. Então, a gente pode experimentar essa forma, né, e aí a semana que vem a gente já começa pensando, então, que elementos que a gente vai incluir aí, né, esse ritmo é a base rítmica. Isso, boa, Flávia. Vou até copiar aqui para não perder aqui nesse coisa. Introdução, A, B, A, intermezzo, B, A, repetição, coda. Perfeito. E aí a gente vai vendo que elementos que vão entrar, o que a gente acha que tem a ver. A gente pode pensar, né, nessa coisa do mar, né? Então tem essa imagem que a música traz. Então, de repente, a gente pode trazer um som de mar aí, sei lá, pensar, né, sei lá, alguma coisa, um vento, né? Que elementos que a gente pode trazer, vocais, percussivos, né, para complementar e para fazer essas camadas, como a Flávia falou, né? De repente, nessa introdução, de repente, fazer uns sons de passarinho, né? Essa introdução, de repente, pode ser só uma ambientação, digamos assim, e aos poucos o ritmo vai entrando para entrar a letra. Pode ser legal, né? De repente pensar isso, sabe? Faz um vento, um mar, uns passarinhos e tal, e aos poucos esse ritmo vai vindo, e aí a gente começa a cantar. E aí, o que mais que pode ter, além de só esse ritmo, né? Porque aí a gente pode se dividir também em naipes, né? E alguns fazerem uma coisa. Aqui a gente não vai conseguir ouvir exatamente tudo, mas de repente a gente até consegue gravar, né? E fazer, cada um gravando, a gente gravar os elementos separados, depois eu junto, para a gente ver como ficaria junto, sabe? Dá para a gente fazer essa brincadeira, assim, de pensar e
e percebendo, vendo né? E que momentos que dá para encher, para esvaziar, onde que pede mais isso, onde que pede, né? Talvez um chocalho, dá para fazer com a boca, enfim, dá para a gente pensar várias coisas, dá para somar o pé junto no grave, né? A gente está fazendo um ritmo aqui, de repente, uma hora entrar o pé junto, entrar um chocalho, né? Entrar um som desses da boca, que também pode conversar, né? Então, na semana que vem, a gente constrói a gente faz pensar nesse arranjo, tá bom? Combinado? Então, ótimo. Muito bem, pessoal, obrigada. Hoje a gente acabou que não tocou tanto, né? Ficamos mais na escuta, mas acho que é importante, porque é escutando que a gente vai também tendo essas referências, e daí quando a gente for pôr a mão na massa mesmo, a gente tá mais atento, né? A escuta é um exercício, assim como a gente faz, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso tímpano é um músculo, né? E ele pode ser exercitado, assim como qualquer outro músculo do nosso corpo, a gente tem como exercitar. E cantando, escutando, pondo atenção, são os jeitos de exercitar esse músculo, né? E de juntar, na verdade, né? A nossa percepção auditiva, né, do que a gente ouve, que é aquilo que a gente ouve e não põe atenção, do que o que a gente escuta. Tem esses dois verbos, né? Ouvir e escutar, são coisas diferentes. A gente ouve, ouvir é o ato fisiológico, né? Se a gente não tem nenhuma questão auditiva, a gente ouve o cachorro lá fora, o caminhão passou, alguém falou na casa, eu estou aqui falando, o rádio tocou, a gente está ouvindo tudo. Mas para a gente escutar uma coisa, a gente tem que pôr atenção, né? Então, eu posso estar aqui falando com vocês e vocês estarem olhando o WhatsApp aí e estarem ouvindo o que eu estou falando, blá, 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 e não entendendo nada, né? Porque vocês não estão escutando. Às vezes isso acontece com a gente. Quando a gente não põe atenção no que a gente está ouvindo, a gente não entende, né? E do mesmo jeito que isso acontece quando a gente está conversando, né? E a gente está falando, se comunicando verbalmente, através dos sons também, né? Então, quando a gente escuta mesmo, né? Tem uma escuta atenta, a gente está aqui, e eu tô aqui falando, nossa, passou um caminhão lá, um passarinho cantou, nossa, que barulho foi esse estranho? Isso a gente tá escutando, né? A gente está ali com atenção no que está acontecendo. Mas se eu tô aqui na aula com vocês, um monte de coisa aconteceu. Teve som lá de fora do quarto, teve som da rua e tal, e que eu não pus atenção, né? Mas eles estavam ali, eu até ouvi, mas não atentei, né? Então, a gente exercitar a escuta é um exercício muito bom e ajuda a gente a apurar, né, o ouvido e treinar esse músculo aí que tá lá dentro. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pela disponibilidade, pela presença. Obrigada. Obrigada, Mayra. Vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês.